Bom, daqui a pouquinho começa 1h na Arena Corinthians, o jogo da Argentina contra a Suíça. Aliás, na tela, por favor, os dois jogos de hoje, para o telespectador situar bem o que acontece hoje em termos de Copa do Mundo. Argentina e Suíça, logo mais, 1h na Arena Corinthians. E a partida das 5h, a Bélgica contra os Estados Unidos. Uma rápida opinião de cada um. Começa com o Ecinho, né? Ecinho, o que você acha que dá no jogo da Argentina contra a Suíça? A Suíça pode ser um complicador para o time argentino? Acredito que sim. A Suíça está bem montada, está fazendo uma boa campanha, mas a Argentina é sempre um adversário muito forte, né? Talvez aí tenhamos mais um jogo que vai para prorrogação. Um jogo muito duro, muito parelho, as duas equipes muito fortes. E a Bélgica contra os Estados Unidos? A Bélgica está muito bem, está bem demais, está sendo muito badalada. Mas os Estados Unidos é uma equipe muito determinada, né? Taticamente, os americanos são muito fortes. Já vista que é uma seleção que está em alto desenvolvimento. Foi campeã, né, na CONCACAF. Vai ser outra briga boa também. Não digo nada se for para prorrogação também. Agora, você arriscaria o quê? Quem pega quem aí? Vai dar Argentina e Bélgica? Pode ser Argentina e Estados Unidos? A Bélgica contra, de repente, a Suíça? O que é que dá aí na frente? Eu gostaria de ver Argentina e Estados Unidos. Equipes aqui, uma equipe sul-americana, outra da América do Norte, mais para o nosso continente aqui latino, né? Bom, secretário de São Vicente, Alexandre, também opina. Da Argentina ou da Suíça, secretário? Olha, a gente vai... Eu, particularmente, vou torcer para que dê Suíça, né? A gente sabe aí que a Argentina, teoricamente, é a favorita, né? Com o elenco que ela tem. Mas se a Suíça fazer aí um jogo duro, a gente também sabe que, tradicionalmente, os argentinos, se saírem atrás no placar, pode desestabilizar o time, o Messi pode apagar e, de repente, a Suíça aí conseguir a vaga. Vou torcer para a Suíça, né? Mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil. A tendência é que dê Argentina. E no jogo da Bélgica e Estados Unidos, eu acredito que dê a Bélgica, né? A Bélgica tem apresentado um futebol bonito, um futebol envolvente. Os Estados Unidos é um time duro de bater, né? Como assim falou aí, é um time muito bem estruturado. Eles jogam taticamente certinho ali, conjunto, compacto. É difícil furar a barreira ali dos Estados Unidos, mas eu acredito que dê Bélgica. Então, da sua opinião, então, da Bélgica e Argentina? E deve da Argentina. Guido Bortolomazzi, 30 mil argentinos estão na capital paulista. Argentina e Suíça. Eu volto a repetir, eu acho que vai ser um jogo complicado para a Argentina. Eu acho que a Suíça, ela fez uma das excelentes eliminatórias para a Copa. Tem uma equipe muito bem formada, é uma equipe que tem um conjunto muito forte, a marcação deles e a correria que eles impõem na partida. Tomaram uma goleada, mas foi um resultado atípico e conseguiram a classificação. A Argentina não perdeu para ninguém, é lógico. A Argentina tem uma super seleção com grandes jogadores, mas ela já mostrou que tem, às vezes, dificuldade quando o adversário faz uma forte marcação. E aí ela acaba se complicando, porque o Messi tem que ele resolver. Vamos ver o que acontece hoje. Eu acredito que vai ser um jogo duro. E aposto na Suíça. Eu acho que a Suíça elimina a Argentina hoje. Não sei porquê, eu estou sentindo que a Suíça hoje vai ser a pedra na frente da Argentina. Hoje a Argentina vai trupicar essa pedrinha que muita gente acha que é fácil, que vai dar um bico, ela vai para longe. Eu acho que hoje a Argentina vai se dar mal contra a Suíça. Olha aí, aqui, então, vamos apostar aqui uma janta de frango. Uma janta de frango? Uma janta de frango. Então, tá valendo? Você acha que é Suíça? Eu sou Suíça. Eu vou te dar 2 Ilambuja. Tá valendo, já perdeu fácil. 2 Ilambuja. 2, hein? Hã? 2 Ilambuja. Já perdeu fácil. É porque você fica escutando o argentino falar. Tá feita a aposta. Os caras são gargantões. Uma janta de frango. Os caras são 2 gargantões. Ilambuja. E aí aquele negócio, vai ser a próxima seleção a dar adeus à Copa do Mundo. Vai, Argentina! E a Bélgica contra os Estados Unidos? O Edson, leva mais 2 nessa boca livre. Vou levar? Vou levar? Então tá bom. Vamos lá. E aí a Bélgica? Então, é outro jogo. A Bélgica não perdeu para ninguém também. A seleção 100% de aproveitamento. Só que os Estados Unidos mostrou uma seleção muito coesa mesmo, né? A gente sente que é uma seleção que está crescendo na competição. E os Estados Unidos, eu acho que elimina a Bélgica. Estados Unidos elimina a Bélgica. Então você acha que dá Suíça e Estados Unidos? E Estados Unidos. Se você ganhar essa aposta, Guido,
eu vou te falar uma coisa. Eu vou até a Suíça nadando. Não, eu queria que você falasse que ia dar a volta na Praça da Independência pelado, como o seu Luiz Roberto uma vez apostou, e não teve medo, medo. Quando foi 4 horas da manhã, ele apareceu lá, só de camiseta, mas não tirou o resto. Olha, ontem os nossos novos comentaristas, Alexandre, que nos honra com a presença, o Ecinho também, ontem nós apresentamos aqui os 2 mais novos contratados do Baixada Esportes, nossos integrantes, nossos comentaristas, Nenê Belarmino e o Rodrigão. 2 integrantes, a partir de agora, do Baixada Esporte, e ontem estiveram aqui com a gente. O Nenê e o Rodrigão usaram o termo muito chororô. Quem bateu nessa tecla mais forte foi o Nenê. Ele falou, você é muita choradeira. Chora no vestiário para entrar, chora no hino, chora depois do jogo, chora depois do pênalti. É muito choro. O Fernandinho falou a respeito disso. Porque a grande polêmica, a grande discussão, por que os jogadores do Brasil estão se derretendo em lágrimas, toda hora chorando. É pressão, é pressão. O Fernandinho falou sobre esse tema. O porquê que está chorando, o emocional do grupo. A que nível está? Fala aí, Fernandinho. Isso é uma opinião minha. Isso eu falo da maneira que eu vejo, a opinião própria. Eu vou dizer para você que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está representando um país, uma nação. São 200 milhões de pessoas que, através do futebol, podem ter uma alegria de poder ter um dia a dia melhor, de poder viver melhor. Então a gente sabe disso, a gente sabe que tem essa responsabilidade. E nós, como seres humanos, nós também podemos sentir certas emoções, por mais que seja um momento crítico. Mas mesmo sentindo esse tipo de emoção, a gente conseguiu manter o nível de concentração numa hora decisiva, que foi a hora dos pênaltis. E talvez a pessoa que tenha se concentrado mais nessa hora foi o Júlio César, quando ele defendeu aqueles 2 pênaltis. Antes mesmo das cobranças, ele já transmitiu muita confiança para os jogadores. Então eu prefiro acreditar a isso daí. A confiança, o nível de concentração que nós tivemos na hora da cobrança dos pênaltis. Ô Ecinho, você como ex-jogador e agora treinador, o que você pode falar a respeito disso? Realmente, uma Copa no Brasil, a maioria dos jogadores aí são jovens, entre eles o Neymar, que é o principal jogador do grupo, mas o que muita gente estranha é isso, é muito choro, qualquer coisa os caras estão se derretendo em lágrimas. A pressão está muito grande, assim? Pressão, cobrança, responsabilidade, Copa do Mundo, 200 milhões de pessoas, está na nossa nação, está representando. Realmente é isso mesmo. Eu vou falar uma coisa para você também. Quando eu estive na seleção feminina e quando nós fomos jogar contra a Alemanha na Alemanha, casa cheia e começou a tocar o hino nacional, eu chorei também. Por mais que a gente queira se segurar, queira, né, mostrar que é forte, né, que é um atleta, né, que é um gladiador, mas a gente chega aos prantos também. Eu acho que é uma coisa que acontece com qualquer ser humano e tem que deixar rolar. O importante é vencer, na verdade. Nós estamos ali. Ele está chorando antes, durante, depois, mas está pegando, está defendendo, está marcando, enfim. Eu acho que é uma coisa normal. Qualquer ser humano pode se emocionar e não adianta a gente querer explicar o inexplicável, porque são emoções. E você pode estar num programa aqui, fazendo um programa e de repente você também se sentir motivado, emocionado e chorar, e eu acho que é uma coisa normal. Eu acho que tem que mais extravasar mesmo, pôr para fora, não ficar segurando, né? Pode até trazer uma doença, a pessoa ficar segurando isso tudo, né? Tem que pôr para fora, e eu acho que tem que extravasar, essa é a minha opinião. Lógico, aquele chororô aqui e ali, eu acho que a gente também tem que procurar ser, vamos dizer assim, reservado, né? Procurar estar sempre de cabeça erguida, mas tem hora que não tem jeito, tem hora que vai as lágrimas e deixa rolar as lágrimas. Alexandre, você como secretário do esporte e um ex-atleta também de artes marciais. E as artes marciais não só dão um caminho filosófico de vida, mas também de controle emocional. O que você pode analisar? O que o Ecinho falou é uma coisa normal? Os caras estão envolvidos numa multidão de 200 milhões de brasileiros, estão jogando no país deles. Então isso afeta o emocional de cada um? Olha, Edson, eu tenho assim hoje falar sobre esse emocional, o chororô, é meio que chovendo molhado porque classificou, né? Se tivesse perdido nos pênaltis, hoje as conversas dos programas esportivos, jornais, seria que a seleção não estava preparada psicologicamente
por isso o capitão ficou sentado numa bola chorando sozinho, o Júlio César começou a chorar antes dos pênaltis, a história seria outra, né? Hoje ganhou nos pênaltis, mesmo emocionados, estavam todos focados, concentrados para o pênalti, mas depois do resultado já está com a classificação garantida. Se tivesse perdido a classificação, hoje a gente estaria aqui discutindo outra coisa. O que aconteceu com a seleção brasileira por ter se abalado psicologicamente nas disputas de pênaltis? Eu acho que há um exagero assim, nessa questão do chororô. Concordo que, assim, que a emoção vem, quem é atleta, de repente no hino nacional, numa conquista, a emoção vem. Mas eu acho que ali naquele momento, um momento de decisão, de ir para os pênaltis, eu acho que tem que ser mais aquela situação do guerreiro, daquela gana de vamos passar pelos pênaltis, até para passar confiança para o grupo todo. Eu não consigo entender, se eu sou jogador, ou estou numa equipe que estou disputando uma competição de judô e vejo de repente o melhor lutador ou o melhor jogador ali chorando ou isolado no canto, isso não vai me transmitir segurança, pelo contrário. Então eu acho assim, tem que existir aí essa questão, muita pressão. Todo jogador que sonhava em ser convocado e está lá hoje disputando a Copa do Mundo, sabia que essa pressão iria existir, sabia que a Copa do Mundo era no Brasil, sabia da expectativa de toda a nação em cima dessa Copa, né? Então, quer dizer, e ali a gente está falando de jogadores que já ganharam Champions League, são jogadores rodados, prestigiados, que têm um acompanhamento psicológico dos clubes onde eles jogam, né? Tem toda uma infraestrutura por trás deles, né? Então, assim, eu acho que o chororô está um pouco exagerado. Eu acho que a emoção, ela existe sim, você tem que botar para fora, mas em momentos como uma disputa de pênalti, eu acho que a postura, na minha opinião, ela tem que ser outra. Ela tem que ser uma postura de convicção, de poder chegar, de alcançar, né? Porque passa para quem está assistindo, de repente, uma perspectiva de derrota. Não vamos conseguir, né? Pelo menos foi o que passou para mim, o que eu senti no momento dos pênaltis. Uma desconfiança. Um desânimo, vamos dizer assim. Vamos ter que ir para os pênaltis. Né? Meu caro Guido Bortolomaz, você abordou esse tema ontem com o Nenê, com o próprio Rodrigão, e hoje o tema que também vigora na seleção, na Granja Comari, é que tipo de mudança o Felipão irá fazer. Você já tem uma convicção? Será que ele vai colocar o Davi Luiz adiantar como um volante, que é um cara que joga bem, sai jogando? Ou ele vai simplesmente botar mais um volante ali, pode ser o Paulinho, ou o Ramires, enfim, e deixar como está? Antes até de abordar esse assunto, até com relação à mudança, eu acho que o maior culpado de tudo isso que vem acontecendo com a seleção brasileira é o próprio Felipão. O técnico Felipão, desde o início,